Por que Jesus teve que nascer em Belém? Por que é que José e Maria tiveram que viajar para lá, mesmo Maria estando grávida? Essa era uma viagem de quantos quilômetros? Por que é que Jesus foi chamado de primogênito? Ele teve mais irmãos? Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Instituto Propagador da Palavra. Meu objetivo é te ajudar a compreender a Bíblia Católica de verdade. Então já deixa aqui o seu comentário embaixo. Por exemplo, de onde você está me assistindo? Curta, salva esse conteúdo aqui, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza vai ser muito esclarecedor a respeito do mistério do Natal de Jesus. Nós vamos estudar então Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, parte por parte, que se trata aqui do início da narrativa do Natal do Senhor. Vamos ao texto e vamos comentar. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Bom, a primeira pergunta é: quem foi César Augusto? Gaius Octávios, assim era o seu nome, nasceu em setembro de 63 a.C. E o Senado romano lhe deu o nome de Augusto, que significa grande, de alguma forma denotando que ele tinha poder. E isso se deu em 27 antes de Cristo, e isso por quê? Para homenageá-lo pela anexação que ele realizou do Egito, que era um território muito importante, muito estratégico para o Império Romano. Ele, antes de se tornar aquele que foi o imperador exclusivo de Roma, ele era um dos 3 mandatários governantes que exerciam poder nesse território todo. E aí o que acontece? Assim que ele se torna o imperador exclusivo, ele vai reinar de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Então Lucas aqui faz referência a ele. Isso é muito interessante. Agora, como é que ele era? Ele era um cara severo, era um cara implacável, ao mesmo tempo um grande administrador, e ele conseguiu restaurar, por exemplo, a ordem do Império Romano depois de 2 décadas praticamente de guerra civil que Roma vivenciou. E ele então foi, a partir desse momento, um grande líder, e nesse caso ele foi o responsável por aquilo que vai ser chamado de Era de Ouro de Roma, também conhecida como o momento da Pax Romana ou Pax Augusta. Tá? Então é a paz de Roma ou a paz de Augusto, que teria durado, inclusive, depois dele, 250 anos. Agora, uma pergunta importante. Lucas fala de recenseamento. Será que Augusto fez algum recenseamento? Nós temos informação de que os censos que ele realizou foram feitos dentro do período em que ele estava no poder, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Ele vai realizar um censo ali por volta do ano 8 a.C. Alguns vão falar de um censo no ano 14 depois de Cristo e por aí, tá? Agora, sabe-se que, dado o tamanho do Império Romano, a tarefa de fazer o registro de todo mundo levava anos, né? Assim como aqui no Brasil, que a gente tem o IBGE, que faz o censo e demora bastante tempo, naquela época, imagina como é que isso poderia acontecer. Então, Lucas aqui ele pode estar apontando para o censo que foi realizado ali por volta do ano 8 a.C. e assim por diante. Agora, alguns historiadores vão afirmar, com base na referência que Lucas faz mais à frente, como a gente vai ver, a Quirino como governador da Síria, isso no versículo 2, e nesse sentido, alguns vão afirmar que Jesus teria nascido, tá? E a gente vai ver isso melhor, por volta do ano 6 a 4 a.C. Mas espera aí um pouquinho, isso é bastante discutido. Algumas pessoas falam de mudança no calendário em algum momento, e aí então
a situação é um pouco mais complicada. Eu não vou discutir tudo aqui nesse vídeo a respeito disso, tá? Mas é importante que você saiba dessa informação quando você for fazer mais pesquisas a respeito disso. Agora, não tem nenhum outro registro de algum censo mundial durante o governo de César Augusto, tá? Claro, a gente sabe que ele reorganizou toda a administração do império, e isso levava à questão da tributação. E os censos, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, serviam também para isso, para organizar quem ia pagar os tributos, onde ia pagar os tributos e assim por diante. Vamos ao versículo 2. Lá é dito assim: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Bom, quem era Quirino? Quirino era um legado, um emissário de César Augusto. Há muitas discussões sobre o momento no qual ele teria exercido esse cargo, e aí, para alguns, ele teria servido nessa função entre os anos 6 a 9 depois de Cristo. Outros vão falar, por sua vez, não é, de um momento anterior. Então, alguns vão falar entre 6 a 4 antes de Cristo. Alguns ainda colocam como sendo dois momentos distintos. O fato é que, neste caso aqui, é possível que a datação seja, que Lucas faz referência, entre os anos 6 a 4 antes de Cristo. Tá? Então isso se alinharia com aquela teoria que fala a respeito de que houve uma mudança de calendário e, portanto, no calendário nosso atual, Jesus teria nascido entre 6 a 4 a.C. Mas eu volto a dizer, isso é uma questão bastante discutida e ela tem a ver com discussões sobre mudança do calendário no período medieval, ok? Não tem a ver necessariamente com a Igreja Católica e etc. É só uma informação, beleza? Mas nós temos dados históricos de Quirino dentro desse período, dentro dessa região, exercendo o seu poderio. Em relação ao censo, tá? O que a gente pode falar a respeito disso? Os censos, naquela época, eles tinham o propósito, claro, de registrar o número de habitantes daquele determinado território do império, mas também registrar pessoas para o serviço militar, como eu falei, para a questão da tributação. E aí, pode ser que José, inclusive, tivesse algum pedaço de terra em Belém, sobre o qual ele pagava impostos, e por isso também ele deveria retornar para lá. Vamos ver agora os versículos 3 e 4. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Bom, pessoal, aqui, embora Lucas nos dê essa informação no versículo 3, desse retorno, né, para a terra natal, a terra da sua família e tudo mais, e isso ter relação com o censo romano, a gente sabe que normalmente esse evento ele não exigia assim que as pessoas viajassem para a cidade dos ancestrais. Esse é um fato histórico importante. E nesse sentido, alguns autores vão falar, por sua vez, de que existem algumas leis tributárias romanas na maior parte do império, e essas leis sim exigiriam que apenas, por exemplo, o chefe da família comparecesse ao local de origem. Então há bastante discussão a respeito dessa questão da historicidade disso que está sendo narrado aqui no Evangelho de Lucas. De qualquer modo, eles vão para a cidade natal do rei Davi, que é a cidade de Belém. Essa informação nos é dada em diversos versículos das Sagradas Escrituras. E diante disso, aqui tem uma curiosidade bastante interessante também, porque embora essa seja a cidade natal de Davi, Belém, no Antigo Testamento, o rótulo Cidade de Davi geralmente
é ligada a Jerusalém. Então são várias passagens que trazem isso. O fato é que Lucas aqui ele quer dar ênfase nessa questão da descendência de José, que era da descendência de Davi. E além disso, é muitíssimo possível que também Maria seja dessa mesma descendência de Davi. E por que é importante isso? Porque ser da descendência de Davi era uma comprovação de que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. E por que isso acontece? Pelo fato de que em 2 Samuel, no capítulo 7, a gente vê ali Deus fazendo uma aliança com Davi e dizendo que da sua descendência é que deveria vir aquele que reinaria, estabelecendo o reinado de Deus e um reinado eterno que nunca teria fim. E é por isso, nesse sentido, que Jesus, pessoal, vai ser chamado de filho de Davi 14 vezes dentro do Novo Testamento, para você ter uma ideia. Então é essencial isso. Então Lucas vai narrar que eles foram para Belém justamente para ratificar também essa descendência de Davi aqui. Agora, vamos falar um pouco sobre essa viagem. Como é que foi essa viagem aqui? Maria e José moravam, a gente sabe, em Nazaré. O texto nos dá essa informação. O que é Nazaré? É uma pequena vila agrícola que fica situada no sudoeste, lá do Mar da Galileia, na região norte, que era habitada desde o século III a.C., de acordo com as escavações. Do ponto de vista político, essa vila ficava num território que era atribuído ao filho de Herodes o Grande, ou seja, Herodes Antipas. E um outro detalhe interessante é que nós sabemos, inclusive, que Jesus, quando está já na sua vida adulta, ele não permanece em Nazaré. Ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum já era um território mais neutro, já na fronteira dos territórios de Herodes Antipas e de Filipe. E nós sabemos disso por causa de Mateus. Mateus fala isso no capítulo 4, no versículo 13, que Jesus foi morar em Cafarnaum. Era a cidade de Jesus na sua época do ministério, da sua época adulta já. Agora, voltando aqui à narrativa que nós estamos estudando, Maria grávida e José vão para Belém. E quanto é a distância média aqui? A distância média, gente, é de 145 quilômetros, tá? Só para você ter uma ideia, de Nazaré para Jerusalém, passando por Jericó, são 135 quilômetros, e na época, Jerusalém para Belém dava aí em torno de uns 10 quilômetros, então somando 145. A questão é, tanto esforço com Maria grávida para ir para Belém, era só por causa do censo? Não, aqui que vem o detalhe. Então a gente quer responder, por que é que Jesus tem que nascer em Belém? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, em Miqueias 5, versículos de 1 a 2, e aqui eu preciso só ressaltar que há uma questão de numeração do capítulo e dos versículos, tá? Porque quando a gente olha no texto massorético, que é a versão hebraica dos massoretas, a gente está falando aqui de Miqueias capítulo 4, versículo 14, e capítulo 5, versículo 1, tá? É um pouco diferente aí, dependendo da Bíblia que você pegar, vai ter uma numeração ou outra, mas abre ali no capítulo 5, versículo 1, tá tudo certo, você já vai ver ali a profecia. Nesse texto é feita uma conexão entre Belém e o governante davídico, ou seja, da descendência de Davi que viria. Olha só o que está escrito aí no texto, na versão da Bíblia Ave Maria, começando no capítulo 4 de Miqueias, versículo 14. Agora, reúne tuas tropas, filha de guerreiros, vieram e nos cercaram. Ferem com uma vara a face do juiz de Israel. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias longínquos do passado. Então olha que dado interessante aqui.
Jesus nasce em Belém para cumprir a profecia de Miqueias, capítulo 5, no versículo 1. Olha que dado maravilhoso. Então Lucas narra essa realidade e isso está em colaboração com a narrativa de Mateus, quando ele fala também sobre o nascimento de Jesus, crava ali Belém para o cumprimento dessa profecia. Vamos ao versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aqui tem algo importante. No versículo 5, geralmente as Bíblias em português vão fazer uma tradução um pouco complicada. Por quê? Porque aquilo que em português aparece como esposa, no grego, nós estamos diante de um outro termo. É o particípio de um verbo grego. É esse verbo aqui, ó, menesteio, e a tradução literal dele é noivar. Portanto, pessoal, a tradução poderia ser noiva e não esposa. Isso é muito importante, porque Lucas evita chamar Maria de esposa de José. Olha aí que dado interessante. E por que ele vai evitar o termo esposa e ele escolhe noiva? Aqui a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o noivado daquela época. O noivado proporcionava a maioria dos direitos legais dentro de um casamento. Só que a relação sexual era proibida. Então aqui ele está cravando: Maria recebe Jesus mediante a ação do Espírito Santo sobre ela, conforme ele, Lucas, já havia falado no capítulo 1, a partir do versículo 26, no grande momento da anunciação. Ao mesmo tempo, se ressalta aqui a figura de José como uma pessoa corajosa. Por quê? Porque era proibido ter relações sexuais com a noiva, tá? Com a comprometida, e Maria está grávida. Então ele aparece como um sujeito corajoso, levando inclusive Maria para Belém, que era a cidade dos seus familiares ali, das suas origens, tá? Agora, é claro, Maria também era uma belemita e as pessoas certamente também a conheceriam de alguma forma lá em Belém, tá? Possivelmente. Então, aqui ele é corajoso, ele leva Maria, ele cuida de Maria. Essa é uma dinâmica muito bonita dentro desse texto. Mas vamos avançar, vamos para o versículo 7. É dito assim: e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bom, pessoal, aqui nós estamos diante de uma parte que gera bastante polêmica entre católicos, protestantes, evangélicos. Por quê? Muitas vezes os protestantes, evangélicos, eles usam esse texto para afirmar: olha aí, tá vendo? A passagem fala que Maria deu à luz a um primogênito. Isso significa que Jesus foi o primeiro de vários filhos que ela teve. Gente, esse argumento não é válido. Primeiro, eu vou te convidar a assistir aqui no meu canal um outro vídeo que eu fiz, onde eu explico sobre, entre aspas, os irmãos de Jesus. Beleza? Lá, o que eu faço? Eu mostro que esse termo irmão, ele pode significar parentes próximos. Esse é o ponto. Só que aqui não é o nosso foco agora. Vamos voltar aqui a esse argumento e vou mostrar para você que ele não é válido para afirmar que Jesus teve outros irmãos. Por quê? Lucas, provavelmente, quando ele utiliza o termo primogênito, ele está retomando dados teológicos que já estão presentes no Antigo Testamento. O que está lá? Deus pede a Israel todos os filhos primogênitos para que sejam consagrados a ele. Lá em Números, capítulo 3, versículo 13, aparece assim: porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Com isso, então, gente, Lucas está fazendo o quê? Dizendo:
Jesus é um consagrado a Deus Pai. Essa é a ideia, esse é o ponto. Além disso, a gente precisa ainda explorar o termo protótokos, que é traduzido como primogênito, é um termo grego. Esse termo, gente, quando é empregado, ele não exige que existam mais filhos. E, portanto, a designação aqui estabelece o seguinte: Jesus deve ser apresentado como o primogênito, ou seja, como alguém que é consagrado a Deus, o Pai. E, inclusive, é por essa razão que Lucas vai fazer questão de mostrar Jesus sendo consagrado a Deus no templo. Lá no capítulo 2, dos versículos 22 a 24, é dito assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, nesse sentido, o termo primogênito também era dado a um filho único. Agora, além disso, a gente precisa estabelecer aqui uma linha bastante interessante teológica que está posta quando se emprega o termo primogênito dentro da Bíblia. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Israel, enquanto povo, vai ser chamado de primogênito de Deus, para designar que é o filho amado de Deus. Isso vai aparecer em diversos lugares do Antigo Testamento. Isso é muito interessante. Eu quero ressaltar aqui, por exemplo, Êxodo capítulo 4, versículos 22 a 23, onde é dito assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Olha que texto forte. Israel é o primogênito de Deus. Nesse sentido, o grande filho de Deus. Ou seja, um povo escolhido para ser representação de Deus no mundo, sendo canal do plano de salvação de Deus no mundo. Esse dado é muito importante. Jeremias, capítulo 31, versículo 9, também é bonito. Vamos ler, diz assim: virão com choro e com súplicas os levareis, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Bom, aqui é interessante, porque Efraim é um termo que pode ser relacionado como um sinônimo para Israel dentro do Antigo Testamento. Então, Israel é primogênito do Senhor. Então, mais uma passagem importante do Antigo Testamento, a gente tem que lembrar, inclusive, para falar a respeito dessa questão de Jesus como primogênito. Então, eu quero que você entenda. Antes de falar com essa passagem, é isso, tá? O termo primogênito vem com uma carga teológica muito grande, e Lucas tem consciência disso. Eu estou aqui me referindo a um salmo, que é o Salmo 89, no versículo 27. Nesse texto aqui, está a promessa na qual o primogênito de Deus vai ser o mais exaltado dos reis da terra. Então é um salmo importante. É dito assim lá: faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Gente, aqui nós estamos diante de um salmo messiânico que faz referência àquele que vem para reinar. E aí, aqui se encontra o pano de fundo a partir do qual Jesus deve ser entendido como esse primogênito, porque o primogênito é o Messias, é o Cristo, é o que vem para reinar. E por isso, inclusive, é que nas primeiras tradições cristãs, protótokos, primogênito, se torna um título cristológico. Um título
que inclusive faz referência ao papel redentor de Cristo em toda a história da salvação. Várias passagens trabalham isso. Dentro desse contexto, também vão se encaixar as tradições, inclusive, sobre o primogênito dentro do Antigo Testamento. Lá nós temos as histórias, como as histórias dos patriarcas, algumas leis do Pentateuco, onde o primogênito é quem tem o direito de herança. Então são várias passagens que trabalham isso, e dentro dessa realidade, quando Lucas usa esse termo, ele está trabalhando aqui o status de Jesus, o papel de Jesus, que são únicos, tá? E nesse sentido ele não está aqui se referindo à sua posição relativa em relação a outros irmãos ou irmãs posteriores. Percebe? Então nós estamos aqui diante de uma carga teológica muito profunda. Agora, nós vimos também, para ir para a última parte de explicação desse versículo, um dado bastante interessante. Nós percebemos que Jesus é envolto em faixas e colocado numa manjedoura. Mas por que é que isso acontece? Você sabe qual é o significado de manjedoura? Eu preciso te dizer, nós encontramos isso no Antigo Testamento. E Lucas parece estar utilizando essa profecia de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Olha o que é dito lá. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor. Mas Israel é incapaz de conhecer. Meu povo não é capaz de entender. Aqui, muito possivelmente, Lucas coloca Jesus na manjedoura para mostrar essa realidade. Ou seja, os animais reconhecem o Senhor. Daí é que nós vamos entender que em Lucas, posteriormente, vai ser narrado o fato de que é revelado a pastores, olha que dado interessante, o nascimento do Senhor. E eles então vão até o local onde está a manjedoura. É lindo demais. Isso significa muito. E, para terminar o vídeo, eu quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui. Você se mostra como alguém realmente muito interessado no conhecimento, no aprofundamento da sua fé. Então eu quero te chamar a compartilhar esse vídeo, porque muitos de nós católicos precisamos, gente, realmente conhecer a Bíblia, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Quero pedir também que você deixe aqui o seu comentário, diz aí para mim se você quer que eu continue fazendo a explicação do nascimento de Jesus aqui no Evangelho de Lucas, beleza? Coloca aqui. Tamo junto, Deus abençoe, até a próxima.